Olá pessoal, então vamos conversar um pouquinho sobre as atribuições da CIPA, principalmente aí nesse momento ainda de novidades, né, para muitas empresas aí com relação ao que é o PGR, né, e as atividades que estão relacionadas aí e acabam impactando também a CIPA. Então, brevemente, precisamos aí entender um pouquinho sobre as atribuições que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né, não se deve esquecer essa nova nomenclatura, ela tem aí como os princípios básicos, né, a promoção da segurança e a saúde no trabalho, incluindo aí os temas como identificação de perigos e avaliação de riscos, né, dentro da sua atividade, o registro da percepção dos riscos, né, pelos trabalhadores, a elaboração e o acompanhamento do plano de trabalho, a análise dos acidentes e das doenças, né, relacionadas ao trabalho. E agora, né, essa nova atribuição da CIPA, que cabe à CIPA auxiliar, né, as organizações, o combate ao assédio sexual e a todas as formas de violência no trabalho. Então, dada essa breve explanação aí da importância da CIPA dentro da segurança do trabalho, a gente não pode esquecer o objetivo da CIPA. Qual que é o objetivo? É a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Lembrando que existe um dimensionamento para que qualquer organização consiga implementar a CIPA, e esse dimensionamento está lá dentro do quadro 1 da NR5, né? Então fica possível a consulta aí posteriormente. Mas eu gostaria de enfatizar que, como vocês podem acompanhar nesse quadro, nós temos ali na coluna da esquerda o grau de risco 1, 2, 3 e 4. E nós temos na linha superior a quantidade de empregados dentro do estabelecimento, que vai ali de 0 a 19 na primeira coluna, né, depois ali onde está escrito integrantes da CIPA, até 10 mil trabalhadores ou mais. Só que percebam que esses primeiros quadradinhos ali que estão em branco, que não tem nenhum número marcado, se refere, né, na verdade, ao grau de risco e à quantidade de funcionários que não chegaram ali ao dimensionamento, né, para que se faça uma eleição. Então a gente teria ali, vamos supor, grau de risco 3, um estabelecimento que já tenha entre 20 e 29 funcionários, né, pessoas trabalhando, empregados. Nós teríamos ali quantidade de efetivos 1 e de suplentes 1. Né? Isso aqui são os representantes dos empregados. Só que como a CIPA é composta em número igual para os representantes tanto dos empregados quanto do empregador, a gente pega esse número que está aqui nessa tabela, né, tanto para efetivo quanto para suplentes, e multiplica por 2. Então seria, no caso, aqui nós temos um efetivo e um suplente, soma mais um efetivo e mais um suplente, o que caracteriza, né, uma divisão igual para ambas as partes, representantes do empregado e do empregador. Então teríamos uma CIPA composta por 4 integrantes, certo? Mas agora, então, Jonas, como é que fica nesses quadradinhos aí que não tem ninguém? Próximo slide, nós temos a resposta. Sobre o dimensionamento, a NR5, nesse item 5413, vai dizer que quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, foi esse que a gente viu, e não for atendido por SESMIT, ou seja, muitas vezes o SESMIT na empresa é o técnico de segurança apenas, que é o representante do SESMIT, né, de acordo ali com a NR4. Mas tem empresas que não tem nem isso.
Então, quando não tem esse enquadramento, a organização nomeará um representante dentre os seus empregados. Então já me perguntaram, Jonas, pode ser o dono da empresa, o representante da CIPA? Não, não pode, porque ele não é empregado da empresa, ele é o dono do negócio. Então tem que ser empregado, como está aqui, a gente tem que interpretar, né, a legislação dessa forma. Então ele será nomeado para auxiliar, veja bem, para auxiliar na execução das ações de prevenção e segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. Pessoal, aqui precisamos evidenciar mais uma vez de que a responsabilidade da saúde e da segurança do trabalho é da organização, seja ela pública ou privada. A CIPA, ela auxilia a todas as ações necessárias, né, que tem que ser desempenhada dentro daquele estabelecimento. No caso do estabelecimento ser atendido por um SESMIT, é o SESMIT que vai fazer toda a parte, né, de atribuições da CIPA. Fica dispensado o MEI, né, em ter que nomear esse representante. Porém, o MEI ele não está dispensado de cumprir tudo aquilo que se refere em saúde e segurança do trabalho, inclusive com relação a treinamentos e medidas de controle, da mesma forma como é para qualquer outra empresa. Então, se o MEI ele faz, por exemplo, trabalho em altura, não significa que ele foi dispensado de nomear um representante da CIPA, ele vai poder realizar, ele e a equipe dele vai poder realizar um trabalho em altura sem ter qualquer observância nesse sentido. Treinamento, equipamento, certo? Então tem que ser entendido dessa forma. Sobre a identificação de perigos e avaliação de riscos, tá? Que também é uma das atribuições da CIPA. Então a CIPA precisa fazer esse acompanhamento do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. E também adotar as medidas que são necessárias, né, para que aconteça a prevenção de acidentes e doenças. E aqui eu trago para vocês uma orientação importante sobre a parte teórica que a gente pode consultar. Então vocês podem consultar a NBR ISO 31000 e 31010, tá? Que na 31010 a tabela A1 vai trazer as ferramentas que são utilizadas aí para o processo de avaliação de riscos. Também a atribuição da CIPA ou do representante, né? O registro da percepção dos trabalhadores com relação aos riscos. Então, colaborar com o SESMIT na execução dessas atividades e também utilizar mapa de risco ou outra técnica que a empresa ou a organização achar melhor, né, para poder registrar essa percepção que os trabalhadores têm sobre os riscos no seu local de trabalho. Verificar os ambientes e as condições de trabalho. Percebam aqui que essa parte de identificação das situações ela é muito importante e deve inclusive ser registrada, né, pelo pessoal aí da CIPA para gerar, né, evidência de que está sendo feito. Inspecionar periodicamente os ambientes. Tem vários aplicativos hoje que podem ser baixados aí da internet, no celular, e essa é uma dica importante, que já tira a foto com data e hora e endereço, então para depois, posteriormente, fazer um relatório técnico,
tá? É muito melhor que seja dessa forma, com data, hora, endereço na foto. Tomem cuidado para, na hora de tirar a foto do trabalhador, ainda que a legislação ela ampare o empregador com relação a isso, mas cuidar em promover ali um contrato com o trabalhador, né? Uma autorização do uso da imagem para fins de documentação trabalhista, né? Consulte o jurídico, né, sobre isso, para não ter nenhum problema nesse sentido. E claro, não usar nenhuma dessas fotos para postar em redes sociais ou fazer alguma coisa nesse sentido sem autorização, né, dos trabalhadores. Também fica como atribuição da CIPA a elaboração e o acompanhamento do plano de trabalho. Pessoal, isso daqui é muito importante, tá? Precisa ter um plano de trabalho, um plano de ação. Cada perigo que foi identificado no PGR e também nas inspeções que a CIPA vai fazer e que inclusive vai gerar atualizações no PGR, cada perigo precisa ter um plano de ação individual. Então, não é mais possível, como acontecia no passado, fazer uma carta de intenções no final de cada documento, apenas marcando X, parecendo um jogo da velha, sem atribuir responsabilidade, sem atribuir data de início, data de fim, modo de que forma que vai ser feito, previsionamento de custos. Um plano de trabalho ele precisa ser completo, tá? Então tomem cuidado com isso. Fica como atribuição também a participação em programas relacionados, tá? No desenvolvimento e na implementação de quaisquer programas que tenham relação ali à saúde ocupacional. Então isso envolve o próprio PGR, envolve o PCMSO, envolve, bom, enfim, todos, tá? Todos os programas de saúde e segurança, a CIPA ela precisa ter acesso, precisa tomar conhecimento, né? E ter esse respaldo aí e apoio do SESMIT onde houver para que tenha essa interação. Também é uma atribuição da CIPA a análise de acidentes e doenças, tá? Então essa análise dos acidentes e das doenças que são relacionadas ao trabalho, elas precisam seguir um critério técnico também. Então o próprio Ministério do Trabalho tem essas orientações no site, tá? Existe uma metodologia para isso, existe uma forma para fazer a investigação de acidente, para registrar todo esse documento, né? E tem que ser feito dessa forma. E após isso, propor as medidas corretivas, né? E tudo isso, pessoal, tem que ficar registrado em ata também nas reuniões da CIPA, né? Ou em algum relatório técnico que o representante da CIPA vai estar elaborando para deixar à disposição da fiscalização do trabalho quando solicitado. Solicitar informações para a organização, né, relacionada a acidentes, a afastamento, a inconvenientes que aconteceram, a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, sempre salvaguardada ali a confidencialidade médica das informações pessoais de cada trabalhador. Então, fica ainda como atribuição a proposta, né, à própria organização ou ao SESMIT, onde houver, da análise das condições de trabalho com risco grave iminente. Então, se alguém da CIPA passou em algum setor ou percebeu que em algum processo produtivo tem um risco ali grave e iminente de acidente ou de doença,
Então pode sugerir, né, a interrupção da atividade até que a medida de controle corretiva seja implementada. Lembrando que isso tem que ficar registrado também. Também fica a cargo da CIPA ou do seu representante promover, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, onde tem o SESMIT acaba auxiliando também. E essa é uma semana que é muito proveitosa e ela precisa acontecer para que seja fomentada, né, entre as equipes toda a parte aí de instrução, de atualização de segurança do trabalho. Então essa é uma das atribuições da CIPA também. Também é muito importante que a CIPA tenha dentro da sua ata ou dentro de um relatório específico mensal a inclusão e a divulgação de temas relacionados à prevenção e a combate ao assédio sexual e a outras formas, ou todas as outras formas de violência no trabalho. Tá? Então, isso tem sido cobrado ultimamente pela fiscalização do trabalho. E as empresas que não têm como evidenciar que estão fazendo isso, qualquer organização que não consiga evidenciar, está sendo autuada. Tá? Então isso aqui é um item muito importante, tá? E precisa ser feito. Obrigado pelo seu tempo e então até a nossa próxima instrução. Forte abraço, até mais.